convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. Primeiro aos Coríntios 5, de 1 a 8. Na minha Bíblia tem o título de imoralidade na igreja, inclusive com um ponto de exclamação. E diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Meus irmãos, nós temos falado neste mês de novembro sobre a revitalização da igreja e como a igreja de Jesus Cristo corre o risco de perder a sua vitalidade. No primeiro domingo nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, e lembrando do perigo do afastamento do evangelho da graça de Deus. Vocês se lembram da exortação do apóstolo Paulo para aquela igreja, que ele estava admirado que tão depressa eles tinham deixado o verdadeiro evangelho da graça de Deus por um outro evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, um evangelho que se firmava em obras. Então a igreja de Gálatas, talvez Gálatas seja uma das primeiras cartas, ou a primeira carta que Paulo escreveu. Então, muito cedo no cristianismo, a igreja de Jesus correu alguns riscos. O primeiro perigo que ela corria era de afastar-se do evangelho da graça de Deus. Nós não podemos cometer o mesmo erro ou ficar no mesmo perigo. O segundo foi sobre a erosão da liderança. E nós pensamos a respeito daquilo que Paulo escreve a Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. E como Paulo gasta grande parte da sua carta para exortar Timóteo a como ele deve lidar com a liderança sua e da igreja. Porque uma liderança descompromissada é um perigo para a vida da igreja. Hoje nós queremos pensar sobre o terceiro perigo que a igreja corre de perder a sua vitalidade, que é a acomodação à cultura. A igreja de Corinto corria aquilo que a gente chama de mundanização. Ou quando alguém chega e fala assim, o mundo entrou na igreja. Já ouviu essa expressão? Quantas gerações que vão passando e cada geração nova que chega é acusada de trazer o mundo para dentro da igreja. E esse é o grande dilema que nós vivemos hoje como liderança de igreja. Por vezes a gente fala assim, vamos fazer tal coisa, e a gente fala assim, pô, isso parece com o mundo. Será que a gente está trazendo o mundo para a igreja para atrair pessoas? É muito comum. Olha, o jovem só virá na igreja. Eu lembro quando tinha luzes. A primeira vez que eu fui numa programação que tinha luzes, que tinha gelo seco, eu fiquei escandalizado. Negócio diferente. Lançamento de um disco, num teatro. E entraram e ninguém orou. O baterista sentou ali, tum, 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 tá, e começou. Só no final que veio o pastor e deu uma palavra. Eu falei, nossa, que coisa diferente. Tudo diferente, não é? Eu lembro até que o baterista me chamou muito a atenção, porque ele estava com um macacão de jeans. Aliás, ele era um americano.
E aquilo tudo marcou muito profundamente a mim, porque eu guardo isso na memória, isso devia ser final da década de 70, para os irmãos terem uma ideia. Mas sabe o que me marcou também? Eu saí dali marcado pela presença de Deus. E apesar dessas metodologias serem estranhas para mim, Deus estava ali. Eu fui marcado pela presença de Deus. Mas eu também sei que muita gente foi e aplaudiu as luzes, o gelo seco, o som diferente, e entrou e saiu do mesmo jeito. E não prestou um culto a Deus. Foi numa balada gospel, simplesmente. E o nosso grande perigo hoje é exatamente esse. Será que eu vou negociar e vou permitir, por exemplo, que o mundo venha para a igreja para facilitar a comunicação? Esse é um desafio que nós vivemos todos os dias, todos os domingos. Conheci um jovem, aliás, eu ouvi falar desse jovem que deixou uma igreja mais de linha reformada para ir participar de uma igreja mais moderna. E ele falou, olha, lá é assim. Isso palavras dele, tá, irmãos? Lá nossa preocupação não é com a congregação, é na nossa performance. Se a gente cantar afinado, se a gente está se ouvindo, o problema dos outros é dos outros. A gente não está preocupado com quem está cantando lá. Se estão cantando, se estão entendendo a letra, se não estão. Ele está em paz diante de Deus fazendo desse jeito. E um dia cada um de nós vai chegar diante de Deus e falar, está aqui o que eu fiz com o que o Senhor me deu. Aí Deus vai dizer se está bom ou se está ruim. Tá? Mas esse é um dilema. Tem gente que tem pudor de fazer isso. Tem gente que não tem. Eu me lembro de um irmão na igreja, pastor, pede o paletó. Se o fulano der a gravata, tem algum lucro. Porque para ele não tinha pudor nenhum chegar aqui e falar, você tem que dar dinheiro, e dinheiro muito, porque a gente precisa de muito dinheiro na igreja. Tem igreja que tem pudor de fazer isso, que entende biblicamente não é assim que se trabalha as finanças na vida da igreja. Mas a gente sempre corre esse risco. Será que eu estou me parecendo com o mundo, usando as técnicas do mundo para poder fazer com que a igreja seja igreja? Corinto é um exemplo de mundanização da igreja, quando o mundo começa a entrar na igreja. Veja que ela é a igreja. Quando a gente fala sobre essas coisas, a gente pode até ter a ideia de que Jesus nunca vai permitir que a gente sofra, que a igreja sofra reveses, que a igreja tenha dificuldades. Mas presta atenção que Paulo, por exemplo, quando está escrevendo para Corinto, ele diz que aquele povo foi enriquecido com toda a palavra e conhecimento. Eles não eram crentes ignorantes, eles não eram crentes que não sabiam de nada, eles não eram crentes tão novatos assim. Lá no capítulo 1, versos 4 a 6, diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês. Quer dizer, aquela igreja, aqueles irmãos, foram enriquecidos em tudo pela palavra e no conhecimento. Ele ainda diz no verso 7, que ela foi capacitada com dons espirituais. O verso 7 é um verso tremendo, isso também dirige a minha vida quando diz assim, desse modo, porque vocês foram enriquecidos com toda a palavra e todo o conhecimento, desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. A igreja de Jesus Cristo nunca terá falta daquilo que precisa, dos dons que necessita, porque isso é dado através de Cristo Jesus, e ele olha para a sua igreja e sabe do que ela precisa e concede a ela todo o dom espiritual, todo presente que vai trabalhar para que ela cresça e seja edificada. É por isso que Paulo, no capítulo 12 a 14, trata deste assunto com a igreja. Olha, não quero que vocês sejam ignorantes quanto às coisas espirituais, sobre os dons espirituais. E ele discorre 3 capítulos, falando como estes dons são dados à igreja, para que a igreja seja edificada. Ele também
repreende, então, aquela igreja severamente em suas cartas, severamente, apesar desta igreja estar enriquecida em toda a palavra e conhecimento, ter todos os dons que precisa, ela é repreendida severamente por Paulo, porque ela está em declínio. E as cartas de Paulo mostram que Corinto permitiu esta mundanização, que o mundo começasse a entrar na sua vida. O que é mundanização? É o processo de se conformar com os padrões do mundo. Lembra que Paulo exorta aos romanos? Não vos conformeis com este mundo. É isso que está acontecendo com a igreja de Corinto. Quais são os efeitos da mundanização na vida da igreja? A gente encontra alguns que são bem claros ali em Corinto. Por exemplo, a idolatria da personalidade. É lá em Corinto que você encontra aquelas pessoas dizendo assim: eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Apolo. Não, eu sou mais espiritual, porque eu prefiro Jesus. Não me meto nestas coisas. Mas essa idolatria que causa divisões na vida da igreja, tá? Em torno de algumas personalidades. Isso é mundanização. Isso é muito legal lá no partido político, né, que tem o líder dele. Então, todo mundo, o nome do cara, inclusive, leva um sufisma, né? Então, fulano é lulista, é bolsonarista, é PSDBista. Aí, isso é bonito lá. Na igreja de Jesus, não. Isso é mundanização, porque isso acontece lá no mundo, não na igreja de Jesus. A conformidade com a impureza e injustiça dentro da própria igreja. Nos capítulos 5 e 6, nós vamos encontrar uma igreja que age como o mundo age. Então, por exemplo, nós estamos pensando aqui num problema sexual, que é um filho está tendo um caso com a madrasta. E está todo mundo achando que está tudo tranquilo, tudo normal, porque agora todo mundo faz. Já foi o tempo em que as coisas eram diferentes. Já lhes contei uma ocasião que um rapaz engravidou a moça, né, o casalzinho ficou grávido, e a família estava revoltada porque ele não usou camisinha. Não, o problema aqui é que ele engravidou, não é que ele não usou camisinha. Tá? Não, mas se ele tivesse usado, não tinha engravidado. Percebe como o mundo entra na vida da gente? O problema não foi que ele teve um relacionamento sexual fora do casamento. O problema é que ele não usou camisinha. Isso é mundanização. Se conforma com a impureza e a injustiça do mundo que começa a graçar dentro da própria vida da igreja. A falta de amor fraternal nas questões culturais, julgar o outro por causa dos seus costumes. E lá, a gente pega os capítulos 8 a 10, encontramos aqueles que, porque fulano come essa comida, ou compra esse tipo de alimento, ele não é crente, ele deve ser esse julgamento, essa ideia de ficar buscando julgar a vida dos outros. Eu tenho tido um problema sério nesse tempo, com esse bendito WhatsApp, né? Porque aliás, as redes sociais, todo mundo fala de tudo sem ter absolutamente conhecimento de nada. E eu acho interessante como alguns vaticinam com tanta frieza, com tanta certeza, fulano é um herege e não vai para o céu. Rapaz, que coisa assim, que capacidade que fulano tem, solta nas redes sociais com a maior autoridade. Esses dias eu me lembrava do que Jesus falou para aqueles fariseus que ficavam dizendo quem entra no céu e quem não vai entrar no céu, quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Jesus falou para eles assim: olha, você sabe que as prostitutas e os publicanos entram no céu antes de vocês. Porque vocês ficam aí dizendo quem vai entrar no céu e quem não vai? Cuidado com a vida de vocês. E, inclusive, Paulo fala sobre as práticas litúrgicas e devocionais que eram distorcidas na igreja, que deixa o mundo entrar na vida dela. Então, acontecia, por exemplo, na ceia do Senhor, que era um tempo de confraternização, de comunhão, de adoração ao Senhor, que uns passam até mal de tanto que comem, enquanto outros passam fome. Não havia solidariedade, não havia respeito, não havia entendimento do que é que estavam fazendo naquela festividade.
Então, Corinto, ela se manifesta como uma igreja que permitiu que o mundo fosse entrando, ela foi se acomodando às coisas do mundo, e os procedimentos dos membros daquela igreja, então, se assemelhava mais ao mundo do que a Cristo. A mundanização de uma igreja é a comprovação da sua enfermidade espiritual. Quando eu sei que, irmãos, e eu também não quero aqui que a gente pense que, olha, o crente é aquele que tem cabelo comprido, que só usa saia, que não se depila, que não se pinta, que não usa maquiagem, e um monte de nãos. Não é isso ser crente. Mas também quando a gente olha para uma pessoa e a conversa dela, o vocabulário dela, o raciocínio dela, o jeito de viver, é igualzinho ao mundo, aí também... Que boa notícia se tem para dar, se tudo é igual ao mundo. Meus irmãos, qual é o problema da igreja mundanizada? É que ela abandonou a santidade. Nós vamos nos lembrar das mensagens anteriores que uma das marcas da igreja é exatamente a santidade, porque ela tem um Deus que é o quê? Que é o quê, irmãos? Um santo, puro, justo, perfeito. E ele exorta, como nós vimos hoje pela manhã, por exemplo, que vocês vão ser santos porque eu sou santo. E é esse o desafio para a vida da igreja. A mundanização na vida da igreja, ela adoece a igreja porque ela renuncia exatamente à prática da santidade. A santidade da igreja significa que a vida, tanto quanto a verdade, caracteriza a igreja de Cristo. Quando a santidade é comprometida, a enfermidade se instala na comunidade cristã. Quando eu começo a achar que do jeito que eu vivo está bom, aí começa a ter aquela doença na minha vida. Conhece alguém que você fala, fulano, eu me lembro de muitas exortações na minha vida, você põe açúcar demais no suco, no chá, no café, no tudo. Não faz mal, não precisa. Aliás, eu conheci um diácono que falava isso. A esposa dele brigava com ele sobre ele beber demais refrigerante, aquela coisa toda. Ele falava assim, quem tem diabetes aqui é tua mãe. Dizendo assim, ó, a tua família que tem essa doença. Pois ele morreu diabético. Mas a gente nega que precisa melhorar. A primeira marca da doença é a negação. A gente não consegue enxergar as nossas dificuldades. E quando a gente não acha que santidade é importante, quando a gente acha que ser zeloso não é importante. E Corinto, ele é chamado à santidade. No versículo 2 do capítulo 1, Paulo escreve àquela igreja dizendo o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu sei que às vezes a gente oferece o Evangelho como uma solução para todos os problemas das pessoas, de saúde, financeiros, de todos, emocionais, todos. Mas a carta ao Corinto é escrita para pessoas que foram santificados em Cristo e que têm sido chamados para viver em santidade, para serem santos. Quando escreve a sua segunda carta também, Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Corinto ficava na região da Acaia. Vocês são santos com todos os santos que habitam aqui. A gente precisa entender que a santidade ela é tanto uma posição como uma experiência. E a santidade deve ser compreendida em termos posicionais, quando eu estou diante de Deus, e existenciais e morais, que é a maneira como ela é vivida no mundo. Chamados de santos porque fomos separados do mundo para Deus. Olha que interessante, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, contudo, agora ele, Jesus Cristo, os ressuscitou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte. Ele vem falando de Deus Pai, né? Contudo, agora ele, o Pai, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Eu me lembro que vinha santos inculpáveis e irrepreensíveis,
porque agora nós chegamos diante de Deus santificados, santos, porque nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma posição, é como Deus nos olha, como Deus nos enxerga, como Ele nos considera. Mas também essa santidade posicional, que é como Deus me enxerga, deve me motivar a viver a santidade existencial, diária. Quando Pedro fala sobre isso, ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda conduta. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos compreender essa dimensão da santidade. Paulo, por exemplo, tinha consciência dessa condição santa da igreja. Por isso, todas as vezes que ele escreve as cartas, ele começa falando que está escrevendo aos santos. Quando escreve aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, ele diz aos santos que estão em Éfeso, em Filipos, em Colossos. Ele diz que essas pessoas são santas. Ele reconhece, por exemplo, o processo de santificação que só vai acabar quando Jesus retornar. A santidade, como Pedro fala, nós somos filhos obedientes. Nós somos filhos que querem agradar o Pai. A santidade não é um peso. Aliás, quando a gente aprende a buscar isso, aprende os prazeres que vêm desta santidade, desta busca. Porque, meus irmãos, às vezes a gente, para ser santo, tem que calar a boca, tem que abrir mão de um desejo, tem que abrir mão de um negócio que todo mundo faz, mas a gente não vai fazer. E às vezes a gente fica assim, poxa vida, só eu não faço, né? Só eu não posso. É isso, parece ser tão prazeroso fazer dessa maneira, mas a gente precisa pensar que é melhor você ter a frustração por abrir mão de um prazer, de um desejo que pode magoar Deus, do que o sentimento de arrependimento por ter feito errado. É aquele sentimento que Paulo apresenta em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim, que homem miserável que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Esse sentimento é infinitamente pior do que a gente fala, poxa vida, não deu para ter esse prazer aqui, a frustração. Então, a gente tem que compreender isso. E entender, como tenho repetido constantemente assim, aqui, que nesse momento a salvação se manifesta na minha vida, em que eu vou sendo liberto, primeiro no passado, da penalidade do pecado. Eu fui posicionado. Eu estava aqui onde a morte me alcançava, mas agora eu fui colocado aqui em Cristo Jesus, e aqui a morte não toca em mim. Eu estou liberto da pena do pecado. Mas nesse momento eu preciso ser liberto do poder que o pecado tem sobre a minha vida, que é aquela luta que Paulo fala. A gente nunca vai poder se apresentar diante de Deus dizendo que merece a sua graça, o seu favor. E todos nós aguardamos aquele dia em que Jesus vai voltar. E que a igreja vai ser, quem estiver nesse mundo ainda, vai ser arrebatado para ter um encontro com Jesus nos ares. E aí finalmente nós vamos ser libertos da presença do pecado. Porque hoje tem pecado na igreja. Lembra que em Corinto, o mundo foi entrando na igreja. Na nossa igreja, corre o mesmo risco. Não, sendo que Paulo tem essa consciência, ele não presumiu que a demonstração de santidade prática fosse desnecessária. Quando ele fala às igrejas, ele fala de vocês praticarem a santidade. As cartas de Paulo têm basicamente, ele gasta metade da carta falando das verdades teológicas que ele quer ensinar para a igreja, e a segunda parte da carta ele gasta, ou ele investe, para falar assim, como é que na prática isso acontece? Olha, vocês precisam se perdoar uns aos outros, vocês precisam se amar uns aos outros, vocês precisam cuidar uns dos outros, falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele começa a dar uma série de exortações, tirem do meio de vós toda mentira. Ele vai falando uma série de exortações na prática. Como é que funciona isso? Paulo afirma, inclusive, que o próprio Senhor Jesus está trabalhando até
ativamente para produzir santificação na vida da igreja, na minha e na sua igreja. Quando ele escreve para os filipenses, ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a igreja mundanizada, ela abandona a santidade. E isso é um grande perigo para a vida da igreja. Como a igreja mundanizada se acomoda à imoralidade. A igreja de Corinto se acomodou a uma imoralidade que não era comum nem entre os não cristãos. E, meus irmãos, me lembro dessa ilustração de um pastor que foi morar em Santa Catarina há muitos anos. E ele contou que ele tinha uma Brasília, carro do ano, uma Brasília. E que ele, morando na beira da praia, naquele tempo, né, começou a aparecer um pontinho de ferrugem. E que ele achou que não era nada. Mas aquela pontinha de ferrugem foi crescendo, 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 até criar um rombo na lataria da sua Brasília. E exatamente o que acontece é o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, que nós lemos: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E quem cozinha sabe disso, né? Uma colherzinha de fermento, né? Tantos ovos, tantas xícaras de farinha, de açúcar, faz uma massa enorme, põe uma colherzinha de fermento. E é ele que vai fazer o bolo crescer. A ideia é que exatamente essa, que o fermento, o pecado tem esse poder. Ele parece pequeno, mas ele leveda toda a massa, ele estraga tudo que está em volta dele. Por isso que Paulo fala: lançai o fermento velho. Porque, na realidade, nós precisamos de um fermento bom. A presença do Espírito, essas práticas que nós aprendemos hoje pela manhã, por exemplo, da leitura da Bíblia, da oração, de organizar a nossa mente para compreender a vontade de Deus. A gente falou sobre ter convicção. Só uma mente treinada tem convicção. E como é que a gente treina a mente? Com a oração, com a leitura da Bíblia, alimentando a nossa alma dessas verdades. Logo, se a santidade é vital para a igreja de Cristo, a enfermidade é exatamente o contrário. Ela vai enfermar a igreja. A igreja mundanizada também prejudica o testemunho do Evangelho. Além de ser uma rejeição do seu chamado fundamental, que é para ser santa no mundo, a assimilação de práticas mundanas pela igreja resulta em fatores que prejudicam seu testemunho no mundo também. Ela fracassa em alcançar a sua comunidade. Assim, ao preferir a acomodação ao invés da transformação cultural, a igreja confirma o seu declínio. Os efeitos da mundanização, então, é o abandono da santidade, a assimilação da imoralidade, a perda do poder para testemunhar. E, finalmente, irmãos, quando a gente perde esse poder, a gente cai naquilo que a gente chama de cultivar a nostalgia. A gente lembra de um tempo que a gente foi mais santo, que foi melhor. E a gente fica falando, lembrando daquilo, porque a gente não tem mais esse poder hoje. Lembram-se de Icabode? Icabode foi a palavra que foi usada para dizer assim: a glória de Israel se foi, quando roubaram a arca. E aí a gente fica vivendo do passado, dessa nostalgia, que é um efeito colateral da mundanização. Em outras palavras, a igreja mundanizada promove, inclusive, escândalos na comunidade. É por isso que, reputação não é o que escrevemos em nossos boletins. Isso foi um autor, Reader, que fala sobre isso. E como é um livro mais antigo, ele fala que reputação não é o que escrevemos em nossos boletins, mas o que as pessoas realmente pensam de nós. Parafraseando para nossos dias, a reputação não é aquilo que nós colocamos nas nossas redes sociais. As fotos que nós tiramos, né, sorrindo, bem de vida, frases de efeito, mas é aquilo que as pessoas pensam de nós. Por isso, sempre a exortação, meu irmão,
O que a sua esposa pensa de você? O que seu marido pensa de você? O que seus filhos pensam de você? O que seus pais pensam a seu respeito? Porque não é o que você posta nas redes sociais, é o que as pessoas realmente enxergam em você. Dessa forma, quando nós assimilamos as práticas mundanas, a igreja passa por um sintoma, ou os sintomas imprescindíveis da sua decadência. Eu quero terminar lembrando que nós precisamos buscar a santidade, como disse Pedro, como diz durante toda a Bíblia, essa exortação à santidade. Sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos buscar isso. Não é algo que acontece simplesmente na nossa vida, é algo que nós cultivamos em nossa vida. Um compromisso com o chamado, por isso revitalizar o compromisso. Você lembra, nós tivemos batismos aqui recentemente, e algumas perguntas foram simples para as pessoas. Você vai servir na vida da sua igreja, você vai seguir a orientação espiritual, você vai contribuir com a sua igreja. Cultivar essas verdades. Ler a Bíblia. Como é que a gente lê a Bíblia, irmãos? Todos os dias. Aliás, sábado, quarta-feira, a gente estava aqui junto, falei, irmãos, anjos podem aparecer e falar, o mar pode se abrir, a fornalha pode não nos queimar, tudo isso pode acontecer. Porque já aconteceu uma vez, então há precedentes. Nosso Deus é um Deus que faz milagres. Agora, vai acontecer todo dia? Não, porque milagre não acontece todo dia, milagre é extraordinário. O que acontece todo dia é ler a Bíblia, é orar, é se santificar, é servir, é amar o próximo, é perdoar, é pedir perdão, é testemunhar, é buscar santidade para que o meu testemunho tenha mais eficácia diante das pessoas. É isso que é o que acontece todos os dias, que é o que nós precisamos compreender na vida da igreja. Acontecem milagres? Acontece. Mas o meu compromisso de estar aqui, no horário do culto, de servir, nós vamos virar o ano. Os ministérios estão aí, as necessidades estão aí. Alguém pode falar assim, pastor, agora vai mudar, 6x1 vai virar 5x2, né? Alguma coisa assim, ou 4x3. E eu preciso investir. Meus irmãos, eu estou para ver uma pessoa que, dizendo assim, pastor, eu vou me ausentar da vida da igreja para poder investir meu tempo intencionalmente para evangelizar minha família, meus filhos, meus parentes. Eu estou para ver, conhecer uma pessoa que conseguiu fazer isso. Eu estou para ver. Se você conhecer, você me apresenta. A gente abre mão de domingo de manhã, e aí, o que a gente faz domingo de manhã? A gente acorda tarde, vai lavar o carro, vai fazer mercado, vai fazer feira, vai estender roupa. Mas fala assim, não, eu parei, sentei com a minha família e falei, vamos, nós não vamos para a igreja, mas nós vamos ter um tempo aqui de fazer o nosso culto doméstico. Estou para ver alguém que fez isso. Inclusive eu. Quando eu tive a oportunidade assim, de não vai ter culto de manhã. Ou como, por exemplo, nós ficamos 2 domingos sem ter culto à noite. Tivemos culto de manhã. Domingo à noite, fui assistir Netflix. É o que a gente faz. Tá? Então, cultivar o compromisso. A gente acorda cedo, a gente tem tempo de ir na academia, de estudar, de trabalhar, de visitar, de passar no shopping, de mandar consertar o carro, de pagar conta, de resolver problema, mas a gente não tem tempo de ler a Bíblia. Isso é santidade, meus irmãos. Aquela igreja foi, aos pouquinhos, achando que viver no meio daquela sociedade tão permissiva. Mas lá, aliás, se os irmãos tiverem a oportunidade de visitar a Grécia e essas ruínas, eu ainda não tive esse privilégio, mas os colegas que foram lá, eles ficam assim espantados como as estátuas que ainda existem, estão de pé lá nos sítios arqueológicos, em posições sexuais, assim, aquilo era
a estátua que estava na praça que todo mundo passava. Daquele jeito. Inclusive, homossexualismo, já naquele tempo, estátuas mostrando isso. E a gente está tão acostumado com isso, né? Todo mundo faz, que esse menino aqui, esse menino, não sei, esse rapaz aqui falou, qual o problema de eu ter um caso com a minha madrasta? E qual o problema de eu estar no culto com vocês e participar da celebração? Afinal de contas, qual o problema? O problema é que o nosso Deus é santo. Ele quer uma igreja santa. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não há como ter contato com Deus. Porque quando a gente não busca a santidade, a gente está fazendo do mundo o nosso Deus. E esse é um grande perigo. O mundo pode entrar na nossa vida de diversas maneiras. Desde a gente pegar os valores para a nossa vida particular, até quando nós pegamos os valores que não são bíblicos para aplicar na vida da igreja. Tudo isso é mundo. Tudo aquilo que Deus não aprova é mundo. Tudo aquilo que quer roubar a preeminência de Deus na vida da igreja é mundo. É outra coisa. Não é o seu Senhor. É outra mentalidade, é outra cabeça, é outra ideia querendo ser cabeça da igreja. Meus irmãos, nós corremos sempre o perigo de abandonar o evangelho da graça de Deus. Nós corremos sempre o perigo de uma liderança descompromissada com o Senhor da igreja. Nós corremos o risco de assimilar o mundo, de nos acomodarmos ao mundo. E aí, perdemos o poder de ser a igreja que Jesus quer. A minha exortação, a minha palavra, é para que você e eu, cada um de nós, possa perceber na sua vida aquilo que não está glorificando a Deus. Aquilo que está mais parecido com o mundo do que com o povo de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Jesus querido, nós queremos ser a igreja gloriosa, a noiva de Cristo. E, ó Deus, não permite que o nosso coração se apaixone pelo mundo, se apaixone por um outro noivo, que tenha um outro Senhor. Ó Deus, não queremos cometer os erros que nossos irmãos cometeram lá em Corinto. Ó Deus, nos ajuda a cultivar santidade, mais comunhão contigo, ter interesse, ó Deus, em passar cada detalhe da nossa vida diante do Senhor, revisá-lo com o Senhor, que ao acordarmos, ó Deus, nós tenhamos fome, sede da Tua palavra, que a nossa alma, como diz o salmista, anseie pelo Senhor, assim como a corça ansiava pelas águas, ó Deus. Que a gente aprenda a fazer do Senhor, cada dia, uma fonte de águas limpas, puras, fonte de águas vivas, ó Deus. Que a gente não se contente com cisternas rotas, com águas sujas, ó Deus. Ó Deus querido, que o nosso amor seja extravagante diante do Senhor, que a gente anseie sempre pela Tua presença, que a gente anseie, ó Deus, por realizar aquilo que é do Teu agrado. Ó Deus, cria em nós, cria em mim, em cada um de nós, esse anseio por sermos santos, porque o Senhor é santo.
de andarmos na Tua presença em comunhão, em desejarmos cada vez mais conhecer ao Senhor. Só o Senhor é capaz de fazer isso em nós. O Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a Tua graça, ó Deus, opera em nós, mesmo nas nossas fraquezas. Então nós oramos nesta hora, Deus, transborda o Teu amor em nós. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, perdoa os momentos em que enamoramos o mundo. E nos liberta, ó Deus, deste encantamento com as coisas que por fim nos afastam de Ti. Nós Te pedimos isso, ó Deus, no nome precioso, poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus.